Em Contato, o Ministério de Ensino do Dr. Charles Stanley, alcançando o mundo com o Evangelho de Jesus Cristo. Estar em uma moto é liberdade. Você respira o ar, você agradece ao Senhor por poder fazer isso. Às vezes tenho problemas, vou mais rápido do que meu espírito consegue me acompanhar. Ter uma casa cheia de motociclistas é como fazer uma grande festa. Quando eles vêm à nossa casa, nós os acolhemos. Eu os convido para entrar em casa. Quando você viaja, você fica exausto e cansado. Esses motociclistas vêm de diferentes partes do mundo, mas eles têm um ponto de partida. Ao longo de todo o caminho na Argentina, em Ushuaia, bem no extremo da América do Sul. E o sonho deles é percorrer toda a América, desde o Alasca até Prudhoe Bay, e tocar o próprio topo das Américas. É apenas um sonho de um motociclista, e quando eles chegam até nós, esses motociclistas já estão viajando há meses. Eles precisam de apenas manutenção regular. No início dos anos 2000, Fred estava passando por momentos difíceis em sua fé, momentos realmente difíceis. Ele fez uma viagem ao México com outros motociclistas e, embora ele realmente não seguisse o Senhor naquela época, ele encontrou a necessidade. Isso impactou Fred quando ele voltou. Ele disse que precisamos fazer alguma coisa. Foi o que suavizou meu coração ao dizer, sim, ok, faremos isso. Serviremos com o que nós temos. Conversar é fácil quando você está ajudando alguém que precisa, estão abertos. E aí, eu quero dedicar meu tempo e conversar com eles. Minha esperança é que eles recebam a Cristo e tenham uma vida melhor. E podemos fazer isso conversando ou ajudando-os e consertando suas motos. Essa é uma boa ferramenta que posso usar. Os motociclistas que aparecem vêm de diversas origens diferentes e motivos diferentes. Eles gostam da natureza, eles gostam da paisagem, mas há um vazio que estão tentando preencher. Estão procurando por algo, estão tentando encontrar suas realidades. O Espírito Santo fará o que precisa ser feito, mas temos que plantar as sementes. E é o que eu estou tentando fazer. Não estou pregando, mas posso plantar as sementes. A seguirem em contato, juntos na vida cristã. Muitos cristãos professos dizem que não precisam verdadeiramente fazer parte de uma igreja porque podem viver sua vida cristã sem uma igreja. De fato, eles vão até te dizer que existem igrejas que têm conflitos entre si, o que eu entendo. Vão dizer que há muitas pessoas nas igrejas que têm conflitos umas com as outras. E vão até te dizer que conhecem algumas pessoas que são cristãs e o que elas dizem não é como vivem. Agora, não negaríamos nada disso, que todas essas coisas são verdade. E eu entendo porque às vezes as pessoas de fora olham e dizem, bem, quer saber, acho que posso viver tão bem sem todos vocês.
Bem, posso entender por que você diria isso, mas o que precisa perguntar é isso. Qual a opinião do Todo-Poderoso Deus sobre sua igreja? Podemos ser críticos dele, podemos ver nossas falhas, nossas falácias e entendemos isso. E de fato, você pensar bem, no Novo Testamento, a maioria das epístolas trata de problemas na igreja. Quando você olha para 1 Coríntios, por exemplo, e 2 Coríntios, e todos os problemas que a igreja estava tendo e dificuldades acontecendo, muito do que Paulo escreveu foi uma tentativa de ajudá-los. Mas isso significa que a igreja não tem mais importância? Isso significa que não é importante fazermos parte de uma comunhão? Bem, uma coisa é dizer, eu acho que eu posso viver a vida cristã tão bem quanto qualquer outra pessoa e não ter um relacionamento com a igreja. Bem, entendo você dizer isso, mas vou te fazer uma pergunta. Essa é a vontade de Deus? Você pode dizer, para mim é a vontade de Deus. Bem, é isso que a palavra de Deus diz? Bem, eu não sei sobre essa parte, mas eu sei que eu posso viver sem a igreja. Bem, vou te perguntar uma coisa. Qual a implicação disso? Se você pode viver sem a igreja, qual a implicação? Então, quero fazer 2 perguntas nessa mensagem. Quero que pense sobriamente sobre elas. Quero dizer desde já que eu percebo que há pessoas que não podem ir à igreja por motivos de saúde. Iriam se pudessem, mas literalmente não podem, entendo isso. Algumas pessoas que moram em lugares distantes, onde a igreja não fica em nenhum lugar por perto, isso eu entendo. Tem gente que mora em cidades pequenas ou grandes, seja lá o que for, e não consegue encontrar uma igreja que pregue a verdade da palavra de Deus. E eles sabem a diferença. Eu entendo isso. Isso não significa que a igreja não seja importante ou que ela não deva congregar, se isso for possível. Só quero fazer 2 perguntas, e se você é uma daquelas pessoas que vai à igreja, tudo bem, ou talvez não, não estou questionando sua salvação. Eu quero que você pense sobre essas 2 perguntas. Então quero que você abra, por favor, no capítulo 10 de Hebreus, e quero começar a ler nesse verso 19, e eu vou meio que explicar esses versos enquanto avançamos por um momento antes de chegarmos ao cerne da mensagem. Começando no verso 19 de Hebreus capítulo 10. O escritor diz, portanto, irmãos, já que temos confiança para entrar no lugar santo pelo sangue de Jesus. E o que ele está se referindo aqui é o fato da nossa presença, ou seja, podemos viver e andar na presença de Deus hoje, e enquanto no Antigo Testamento isso eram véus e assim por diante, na parte interna do templo, ele diz, portanto, já que temos confiança para entrar no lugar santo pelo sangue de Jesus, ou seja, a sua presença, pelo seu sangue na cruz, por um novo e vivo caminho que ele inaugurou para nós através do véu, isso é, da sua carne, ou seja, quando ele morreu na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo e abriu o caminho para que qualquer pessoa possa chegar a Deus através de seu Filho Jesus Cristo. E como temos um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que é Jesus, aproximemo-nos com um coração sincero e em plena certeza de fé, tendo os nossos corações limpos de má consciência e nossos corpos lavados com água pura. Isto é, nós fomos santificados. Então ele diz, apeguemo-nos firmes, ou seja, agarremos-nos firmes. Agarremo-nos firmes à confissão da nossa esperança, sem vacilar, porque aquele que prometeu é fiel, ou seja, nossa esperança é a nossa forte expectativa, que Deus cumprirá sua promessa porque é da sua natureza fazê-lo. E pensemos em como estimular uns aos outros, ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é hábito de alguns, mas encorajando-nos uns aos outros, e ainda mais quando você vê o dia se aproximando. O que estava simplesmente dizendo aqui é, eles provavelmente poderiam prever o que estava acontecendo, porque em 70, depois de Cristo, o general Tito veio e destruiu o templo. Ou o fato de que o julgamento de Deus pode estar próximo. Então, o que eu quero que você veja é que esse verso 25 é o versículo mais forte do Novo Testamento a respeito da reunião dos cristãos juntos, para adoração, para instrução, para encorajamento e para boas obras. O versículo mais forte do Novo Testamento. E observe o que ele diz, não deixando a nossa congregação. O que era exatamente o que estava começando a acontecer em alguns lugares, então o escritor de Hebreus diz, ouça, espere aí, você deve parar e pensar sobre o que está fazendo ao se afastar da igreja. Então, o que eu gostaria de perguntar é isso. Se uma pessoa pode viver uma boa vida cristã, andando em obediência a Deus, fazendo sua vontade,
e cumprir seu propósito em sua vida sozinha, separada da igreja, então por que Jesus estabeleceu a igreja? E a Escritura diz em Mateus capítulo 16, muito claramente a Escritura diz que Jesus disse, falando aos seus discípulos, ele os perguntou, ele disse, agora, quem as pessoas dizem que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondeu dizendo-lhe, Pedro, você está certo. Ele diz, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Agora, você não constrói o corpo de Cristo em um homem. Você constrói o corpo de Cristo no Filho de Deus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus estava dizendo sobre este fundamento. Que fundamento? O fundamento de que Jesus é o Messias, que ele é o Filho de Deus, o Salvador do mundo, a única esperança do homem. Sobre esta verdade, ele diz, edificarei minha igreja. E se você pensar bem, é sobre isso que a igreja foi edificada, a pessoa de Jesus Cristo. Então, o que eu quero que pensemos aqui é isso. Se Jesus dissesse, estou estabelecendo minha igreja e as portas do inferno, elas não poderão prevalecer contra a igreja. E você e eu vemos ao longo do tempo e da história, todos os tipos de achismos vieram e se foram, e a igreja ainda está aqui, crescendo a passos largos em todo o mundo. Por quê? Porque a igreja dele não é a igreja do homem, não é uma denominação. De fato, Deus não estabeleceu denominações, então as pessoas dizem, então é tão confuso hoje com tantas denominações. Esqueça isso. Encontre uma igreja que ensine e pregue a palavra de Deus. Não são denominações. Então, seja qual forem essas desculpas, faça essa pergunta a si mesmo. Ou seja, se Jesus disse, e ele disse isso no capítulo 12 de Romanos, que a igreja é o corpo de Cristo, ou seja, quando ele partiu e ascendeu, ele deixou seus seguidores como seu corpo físico vivo. Nós somos o corpo de Cristo. Ou seja, agora são nossas mãos por onde ele opera, nossos olhos por onde ele vê, nossos ouvidos por onde ouve e por nossa vida que ele opera. Nós somos seu corpo. Esta é a igreja. Então, quando eu falo sobre igreja, não estou só falando de o grande corpo corporativo, de crentes em todo o mundo, quer sejam chineses, japoneses, alemães, americanos ou brasileiros, o que quer que seja, mas há também igrejas locais. E se você olhar no livro de Gálatas, Colossenses, Filipenses e Efésios e tudo, eram assembleias locais. Então, se uma pessoa pode ser um bom cristão, com uma vida santa, cumprir o propósito de Deus em sua vida e entender as coisas da palavra de Deus e fazer tudo isso sem nunca se reunir com outras pessoas, então a minha pergunta é qual a implicação disso? Ou seja, se a igreja não for importante, um corpo local e autônomo de crentes reunidos juntos para adorar e para serem inspirados, motivados e instruídos para fazerem a obra do Senhor, se isso não for necessário, o que isso implicaria? Eis a primeira implicação, que é simplesmente que Jesus cometeu um erro. Teria cometido um erro dizendo, edificarei a minha igreja, se ela não fosse importante. Ou seja, se pudermos seguir sozinhos na vida cristã e cada uma pessoa fizer o que ela quiser, individualmente, sem relacionamento com qualquer outro cristão, então Jesus cometeu um grande erro. Porque veja todo o tempo que gastamos, todos os recursos que gastamos, todos os nossos esforços para levar o evangelho ao mundo inteiro, ou seja, se podemos fazer isso sozinho, por que toda essa ideia de igreja? Isso significaria que nos reunirmos no domingo de manhã seria totalmente desnecessário. Então, por que as pessoas fazem isso? É claro, estaríamos dizendo que os cristãos não precisam uns dos outros, podemos crescer espiritualmente por conta própria, sem qualquer comunhão. E pense sobre isso. A vida cristã tem tudo a ver com relacionamentos. Meu relacionamento com ele, meu relacionamento com os outros. Sua vida cristã é seu relacionamento com ele, mas também é seu relacionamento com os outros. Quero te mostrar porque isso é tão verdade aqui. Então, seria esperado que cada crente interpretasse a palavra de Deus de acordo com sua visão pessoal, ou seja, as implicações de ser capaz de viver uma vida santificada e fazer a vontade de Deus em sua vida, cumprem seu propósito em sua vida, sem ter qualquer relacionamento com o corpo local de crentes. Implicaria que alguém cometeu um grande erro, e foi Jesus, porque não era necessário. Mas, por outro lado, faça a si mesmo a pergunta: por que ele estabeleceu a igreja?
Eu sei que está dividida em denominações e todo tipo de coisa, mas isso não deve te incomodar. Você tem que escolher pertencer a um grupo de pessoas com quem pode ter comunhão, que creem no que você crê e que estão ensinando a verdade da palavra de Deus. Vão te dar orientação e direção para a sua vida, força e ajuda nos momentos de dificuldade, sofrimento e tristeza que todos precisamos em nossas vidas, muitas vezes. Então, sem tudo isso, que tipo de vida vai viver? Pense nisso novamente. O que vai fazer domingo de manhã? Que tipos de relacionamento você realmente tem? Que tipo de relacionamento espiritual você tem? Você vai viver e vai morrer. Um dia desses estará diante do Senhor prestando conta de sua vida e você diria a Ele, eu sei que deveria ter ido à igreja, mas eu sei que você não vai dizer isso. Então, a pergunta é esta. Qual o propósito de Deus ao dizer, não deixais as vossas congregações? Ou seja, devemos estar todos reunidos, nós temos que adorar como um corpo. Bem, veja o que a igreja faz, por exemplo. A primeira coisa que devemos fazer é nos reunirmos e adorarmos. O que fazemos quando adoramos? Bem, nós cantamos e louvamos ao Senhor, lhe damos graças pelas coisas boas que Ele fez por nós, oramos e relembramos suas bênçãos em nossa vida, fazemos pedidos, entregamos nossas ofertas em obediência a Ele, assim. E o que fazemos? Temos comunhão uns com os outros. Uma segunda coisa é esta. E é que Ele queria que nos reuníssemos, porque Ele quer que tenhamos instrução na palavra de Deus. Agora, preste atenção nesses dois versos. Volte a 2 Timóteo, capítulo 2 por um momento, e veja essa passagem. 2 Timóteo 2, e Paulo está escrevendo ao jovem Timóteo e dando a ele algumas instruções. Ele diz nesse verso 15 de 2 Timóteo 2, ouça, ele diz, procure apresentar-se aprovado a Deus como obreiro que não tem do que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Vou te fazer uma pergunta. Sem qualquer instrução bíblica em sua vida, quanta verdade você conheceria? Se apenas dependesse de você ler a Bíblia e descobrir. Você diz, isso quer dizer que não podemos estudar a palavra de Deus sem ter um pastor? Não estou dizendo isso, estou apenas dizendo que a palavra de Deus diz que nós somos responsáveis por ler, estudar e orar as Escrituras e interpretá-las adequadamente. Agora, isso que coloca as pessoas em apuros. O que coloca as pessoas em apuros é que encontram uma passagem que elas gostam. Então, elas vão atrás delas e um dia dizem, eis o que eu creio. Bem, é assim que surgem as denominações, é assim que os grupos surgem, os cultos começam e as pessoas, elas escolhem. Esta é a única maneira de interpretar de maneira adequada, honesta e genuína a palavra de Deus. Está ouvindo? Diga amém. Isto é, você compara a Escritura com a Escritura. Não a Escritura com a minha opinião, não a Escritura com o que eu quero, não com o que eu não gosto. Em outras palavras, não há contradição na palavra de Deus. Você pode estudá-la por milhares de anos e Deus ainda estará falando. Mas eis um alerta, então quero que você leia essa passagem. No capítulo 4 de 2 Timóteo, e nos primeiros versículos aqui, ouça o que ele disse a Timóteo. Ele diz, eu te conjuro, diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, e pela sua vinda e pelo seu reino, prega a palavra, insta a tempo e fora de tempo, convence, repreende, exorta, com toda paciência e ensino. Agora veja isso. Ele diz, isto é o que eu quero que você faça na igreja, por essa razão, veja isso. O verso 3, pois virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas desejosos de ouvir coisas agradáveis, cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos, e desviarão os ouvidos da verdade e se aplicarão às fábulas. Uma das razões que as pessoas têm problemas com aquilo que creem é porque elas ouvem falsas doutrinas. Então, observe o que ele diz. Ele diz, pois virá o tempo em que eles não suportarão, eles não querem a verdade. Não querem a verdade. Querem algo que faça cócegas em seus ouvidos. O que ele estava dizendo é, eles querem algo que eles querem ouvir. Quando se trata do propósito da igreja, não é só adoração, instrução, é fazer algo que você não pode fazer sozinho. Pense nisso. Ele diz, a grande comissão envolve todos nós. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Ele nos deu a comissão para evangelizar o mundo. Não podemos fazer isso
individualmente. Fazemos isso juntos. Então, Jesus cometeu um erro quando ele disse: estou estabelecendo a igreja? Não cometeu. Agora, uma das principais razões por que ele estabeleceu a igreja é esta passagem da Escritura que quero que pensemos aqui por um momento. Veja em 2 Timóteo, capítulo 4, novamente, por favor, e veja o versículo 3. Pois, ele diz, virá o tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas desejosos de ouvir coisas agradáveis, eles cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos. Agora observe isto. E desviarão os ouvidos da verdade e se aplicarão às fábulas. Qual o propósito da igreja? Proteger-nos. Proteger-nos de quê? De nos desviarmos e nos afastarmos do próprio Deus Todo-Poderoso, porque é isso que eu observei. Qualquer pastor vai te dizer isso. Quando as pessoas que são cristãs, membros da igreja, por exemplo, quando eles param de ir à igreja, ou seja, quando eles deixam de ir à igreja, em pouco tempo, quando vai procurá-los, eis o que encontra. Eles não apenas se afastaram da igreja, eles se afastaram de Deus. Ouça, pense sobre todos os sons que você ouve, todas as ideias que você ouve, todas as implicações, todas as tentações, todas as coisas que estão bombardeando você continuamente, dia após dia após dia. Sentado e assistindo televisão, ouvindo rádio, o tipo de música, o tipo de programas, o que te mantém no caminho certo? É esse relacionamento, em outras palavras, Deus criou a igreja, não apenas para instrução e adoração e evangelizar o mundo, mas também para nossa proteção. Nós precisamos uns dos outros. E posso dizer a você, meu amigo, se você não vai à igreja, se não tem nenhum relacionamento com a igreja, você precisa estar com um corpo de crentes que você concorda, que você acredita que são consistentes com a palavra de Deus. Então, e toda essa ideia de dons espirituais? Ele deu a alguns o dom de organização, a alguns o dom de exortação, a outros de misericórdia, e alguns de doação, e alguns profecia, e todo tipo de dom espiritual que Deus nos deu. Ele não nos dá esses dons para exercitarmos em nós mesmos. Por exemplo, meu dom é uma mistura variada de profecia e exortação. Então o que vou fazer? Ficar em frente ao espelho e falar comigo mesmo? Charles, você deve ficar em forma. Não. O que nós, por exemplo, você tem o dom da organização, depois de organizar sua casa, o que vai fazer? Agora, já estive em algumas casas que acho que ninguém tinha o dom da organização, mas tudo bem. O que eu quero que você veja é isso. Deus, ele deu a cada um dos seus filhos um dom espiritual e ele precisa ser exercido entre o corpo de Cristo. Ele te presenteou para isso. Não para você, mas para distribuir. Então, é claro, uma das principais razões para a igreja, veja isso. Preste muita atenção. Nós todos precisamos uns dos outros. Agora, mais de 25 vezes no Novo Testamento, Paulo fala sobre nosso relacionamento uns com os outros. Então eu vou ler alguns deles. Ouça o que ele diz. Ele diz: nós devemos, antes de tudo, amar uns aos outros, edificar um ao outro, perdoar um ao outro, aceitar um ao outro, encorajar um ao outro, servir um ao outro, ser paciente um com o outro, gentil um com o outro, se dedicar um ao outro, admoestar um ao outro, confortando um ao outro, estimulando um ao outro, confessando um ao outro, tendo comunhão com o outro. A igreja tem tudo a ver com relacionamentos. Então, quando ele diz, não deixai as vossas congregações, o que ele está fazendo? Nos admoestando para sermos sábios sobre como viver nossas vidas e nosso relacionamento com ele, e também uns com os outros, e o impacto que todos nós juntos podemos ter no mundo. Eu penso em alguém, por exemplo, que só pode ofertar alguns dólares por semana ou algo assim. Talvez seja tudo que eles têm. Ou alguém que possa ofertar mais, não se trata só de dinheiro. Porque ele usa todos nós. Penso nas pessoas que oram diligentemente todos os dias. É o que fazemos. Sempre que você tem a ideia de um cristão solitário, você tem uma ideia não bíblica. Simplesmente cada um de nós é igualmente importante aos olhos de Deus.
Acontece que Ele nos dá relacionamentos e coisas diferentes. Então, quando alguém diz, bem, eu posso me sair bem sem a igreja, vou te dizer, você não pode. Primeiramente, isso implicaria que Jesus cometeu um erro, que a igreja não é necessária, ou seja, Deus cometeu um erro, e que todo esse assunto da igreja não é necessário. Você simplesmente não pensou no que fazemos. E a razão por que você pode ouvir a verdade é porque um grupo de crentes se reuniu e disse, queremos que quem não consegue ouvir, ouça. E estamos dando ofertas, e nosso tempo, recursos, nossa vida, energia, todos nós juntos, para que você possa ouvir a verdade. E o meu desejo para você é que seja sábio bastante para perceber que tem uma responsabilidade diante do Todo-Poderoso Deus de se reunir com outros crentes, onde quer que escolher, para adorá-lo, encorajando uns aos outros, sendo instruídos na verdade da palavra de Deus e fazendo a obra para a qual Deus o chamou, como membro de sua congregação. Se você foi abençoado pelo programa de hoje, por favor, visite-nos em intouch.org. Em Contato, levando pessoas do mundo inteiro a um relacionamento crescente com Jesus Cristo e fortalecendo a igreja local. Este programa é patrocinado pelo Ministério Em Contato e é possível pela graça de Deus, suas orações e ofertas fiéis.